Você já se sentiu pequeno demais para um grande propósito? Já olhou para suas limitações e pensou: será que Deus realmente pode me usar? Pois saiba que você não está sozinho. Deus escolheu Davi, um jovem pastor, para uma missão grandiosa, mesmo quando ninguém esperava por isso. Hoje vamos mergulhar nessa história e entender como a soberania de Deus e a vocação divina se manifesta na vida daqueles que decidem obedecer ao seu chamado. Fique comigo até o final, porque esta lição pode mudar sua perspectiva sobre o plano de Deus para a sua vida. Então prepare-se, porque agora vamos descobrir como Deus vê além das aparências e chama aqueles que têm um coração segundo o seu. Estamos estudando a lição número 1 da classe de jovem do segundo trimestre de 2025, que tem o tema Davi escolhido e ungido pelo Senhor. O texto principal: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmo 139, versículo 23. A escolha e a unção de Davi nos ensinam que Deus vê além das aparências e examina o coração. Não devemos buscar reconhecimento humano ou tentar forçar oportunidades, pois o tempo e a vontade do Senhor são perfeitos. A impaciência e a autossuficiência pode nos afastar do propósito divino. Resumo da lição: Davi foi escolhido e ungido por Deus para uma grande missão, que incluía preservar o povo escolhido e a linhagem real do Messias. Assim como Davi se submeteu à vontade de Deus e aguardou o tempo certo para assumir seu chamado, devemos confiar no Senhor e permitir que Ele nos prepare para as missões que tem para nós. Que nossa oração seja: sonda-me, Deus, para que tenhamos um coração aprovado diante dele. A lição tem 3 objetivos. O primeiro é apresentar como se deu o chamado de Davi. O segundo objetivo é entender a relação entre a soberania de Deus e a vocação divina. E o terceiro objetivo é enfatizar que o Senhor conhece o nosso coração. A leitura bíblica se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 ao 13. A advertência dessa leitura é que a história da unção de Davi nos lembra que as aparências podem enganar, mas Deus conhece o coração. Não devemos julgar ou escolher pessoas apenas pelo que vemos externamente. Além disso, precisamos ter cuidado para não buscar reconhecimento humano em detrimento da aprovação de Deus. O Senhor rejeitou Saul porque ele confiou mais em sua própria vontade do que na obediência a Deus. Assim como Davi foi encontrado por Deus em um campo cuidando de ovelhas, o Senhor nos chama onde estamos, independente de nossa posição ou condição. Devemos estar sempre prontos para obedecer e confiar que Deus nos capacitará no momento certo. Ele enxerga nosso coração e tem um propósito para cada um de nós. Introdução: ao enumerarmos os principais estadistas da história, ou ainda os personagens bíblicos mais admirados, provavelmente Davi fará parte da imensa maioria das listas. Sem dúvida, temos um jovem vindo de Belém, uma das personalidades mais conhecidas da humanidade. Nesta primeira lição, falaremos sobre o chamado de Davi, a soberania de Deus e a vocação divina para nossas vidas. Tópico 1: o chamado de Davi. Subtópico 1: tempos difíceis. Em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 ao 28, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. As escolhas do povo determinavam suas bênçãos ou maldições. Josué, capítulo 1, versículo 7 a 8, então somente esforça-te e tem bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei. A obediência a Deus garante força e sucesso. Em Juízes, capítulo 2, versículo 10, outra geração após ele se levantou que não conhecia ao Senhor. Quando Deus é esquecido, a decadência espiritual se instala. O esquecimento das obras de Deus pode levar uma nação ou um indivíduo à ruína espiritual e moral. Quando ignoramos a palavra e os feitos do Senhor, abrimos espaço para influência destrutiva
que nos afastam dele. Precisamos lembrar diariamente do que Deus já fez por nós e ensinar isso às próximas gerações. O compromisso com a palavra nos mantém firmes diante das dificuldades e evita que caímos nos mesmos erros do passado. Tópico 2. Samuel, um profeta em Israel. Em 1 Samuel capítulo 1, versículo 27, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe tinha feito. Deus responde às orações dos que confiam nele. 1 Samuel 8:7. Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te rejeitaram a ti, mas a mim. A insatisfação humana pode nos afastar da vontade de Deus. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Ser escolhido por Deus não basta, é preciso obedecer. A insatisfação e a desobediência podem nos afastar do propósito divino. Assim como Saul perdeu a bênção por não ouvir a Deus, também corremos risco quando deixamos de seguir a vontade do Senhor. Devemos aprender, como Samuel, a buscar a obedecer a Deus e não agir como Saul, que deixou seu coração se afastar. O sucesso na vida cristã não está apenas em ser chamado, mas em permanecer fiel ao chamado. Tópico 3. Deus chama Davi. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Deus escolhe pelo coração, não pela aparência. Em Atos 13, do 22, achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Deus chama aqueles que desejam obedecer a Ele. Provérbios 19, versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. O plano de Deus sempre prevalecerá. Não devemos nos guiar por aparências ou julgamento humano. Assim como Saul quase ungiu o filho errado, podemos errar ao confiar apenas no que vemos sem buscar a direção de Deus. Mesmo que sejamos considerados insignificantes aos olhos dos homens, Deus nos vê e tem um propósito para a nossa vida. O que realmente importa é ter um coração segundo o dele. Tópico 2. A soberania de Deus e a vocação divina. Subtópico 1. Deus é soberano. Em Jó, capítulo 42, versículo 2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus é soberano e nada pode impedir a realização dos seus planos. Salmo 33, versículos 10 a 11, o Senhor anula o conselho das nações e frustra os planos dos povos, mas o plano do Senhor permanece para sempre. Os desígnios do seu coração de geração em geração. Os planos de Deus são imutáveis e eternos, sempre se cumprindo em sua perfeita sabedoria. Em Romanos 2, versículos 6 a 8, ele recompensará cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando ele e fazer o bem, buscam glória, honra e incorruptibilidade. Mas a ira e o furor aos que, por causa da obstinação, não obedecem à verdade, mas obedecem à injustiça. As ações humanas têm consequências, e a justiça de Deus será aplicada a todos. Embora tenhamos o livre-arbítrio, nossa liberdade de escolha está sempre dentro dos limites da soberania de Deus. Devemos estar conscientes de que nossas escolhas têm consequências e que Deus, em sua soberania, já sabe o que acontecerá. Não podemos esquecer de buscar sempre sua orientação. Em um momento de incerteza, lembre-se de que Deus está no controle de todas as situações. Embora possamos fazer escolhas, é Ele quem orienta e estabelece o caminho. Confiamos na soberania divina e busquemos sempre sua vontade em vossas decisões diárias. Subtópico 2. O que é a vocação divina? Em Gênesis 12, 1 ao 3, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai,
para a terra que te mostrarei. Deus chama aqueles que Ele escolhe, nos direcionando para cumprir seus planos, mesmo sem sabermos todos os detalhes do caminho. Em Êxodo capítulo 3, versículo 11 ao 14, Moisés, porém, disse a Deus: Quem sou eu para ir ao faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? A vocação divina pode parecer desafiadora, mas é Deus quem capacita os chamados para cumprir sua missão. O Salmo 78:70 escolheu também a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. Deus escolhe aquele que à primeira vista podem parecer improváveis, mas Ele vê o coração e prepara quem Ele ama. Não devemos buscar ou definir a vocação divina baseados apenas em padrões humanos. A vocação de Deus para cada um de nós é única e pode não seguir os moldes de grandes figuras bíblicas. Precisamos estar atentos ao chamado discreto, porém claro, que Deus coloca em nossos corações. Embora a vocação divina nem sempre seja clara ou tenha grandes sinais, precisamos estar dispostos a obedecer ao Senhor, aceitando seu direcionamento em nossa jornada, mesmo quando os detalhes não foram completos. Devemos confiar que Deus nos usará de maneira poderosa se permanecemos fiéis à sua orientação. Tópico 3. Buscando a nossa vocação. Em Neemias capítulo 2, versículo 17, então lhes disse: Vedes a miséria em que estamos? Jerusalém está assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, para que não sejamos mais um opróbrio. Mesmo os menores papéis da obra de Deus são essenciais para a realização do seu propósito. Em Mateus 20, versículo 27, e quem disser que o primeiro entre vós que seja o vosso servo. A grandeza do reino de Deus está no serviço humilde, não na posição de destaque. Em Atos 9:36, havia em Jope uma discípula por nome Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. Cada vocação tem valor diante de Deus. O servo sincero ao próximo é um chamado igualmente nobre. Não devemos limitar a vocação divina a posições de destaque ou reconhecimento público. Deus chama pessoas para diferentes áreas de atuação e todas são importantes no reino. A comparação com os outros pode nos afastar do propósito que Deus tem para nós. Devemos buscar em oração e com humildade a vocação que Deus tem para cada um de nós, independentemente do tamanho da função, e estivermos servindo conforme a vontade de Deus, seremos instrumento de bênção e alegria para muitas vidas. Tópico 3. O Senhor vê o coração. Subtópico 1. O que o homem vê. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atendes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. O que importa para Deus não é a aparência, mas o que carregamos dentro de nós. Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração é a fonte das nossas atitudes, por isso deve ser protegido e direcionado para Deus. Mateus 23:27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. A beleza exterior não tem valor se o interior estiver corrompido. Julgar as pessoas pelas aparências pode levar a conclusões erradas e injustas. Deus olha para o coração e nós também devemos aprender a valorizar o que realmente importa, o caráter e a sinceridade diante do Senhor. Precisamos refletir se estamos mais preocupados com a aparência ou com a essência. Nosso foco deve estar na construção de um coração íntegro e fiel a Deus, pois é isso que Ele valoriza. O que Deus vê? Em Jeremias 17:10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos
E isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Deus conhece não só nossas palavras, mas também nossas verdadeiras intenções. Em 1 Samuel, no capítulo 13, versículo 14, porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tenho o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado que seja príncipe sobre o seu povo. O coração que agrada a Deus é aquele que busca a sua vontade, acima de tudo. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Deus não se impressiona com a aparência, mas valoriza um coração fiel a Ele. Muitas vezes julgamos as pessoas pelo que vemos, sem considerar o que Deus vê. Isso pode nos levar a erros e injustiças. Precisamos aprender a confiar na avaliação do Senhor, pois Ele conhece todas as coisas. Em vez de buscar agradar os olhos humanos, devemos nos preocupar em ter um coração aprovado por Deus. Ele valoriza a sinceridade, a fidelidade e a disposição para cumprir sua vontade. Subtópico 3. Como somos vistos? Em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, porque quanto ao Senhor, seus olhos pensam por toda a terra, para mostrar-se forte para com Ele, cujo coração é perfeito para com Ele. Deus vê tudo e fortalece o que o buscam de coração sincero. Salmo 139, versículo 1 e 2. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces os meus assentar e o meu levantar. De longe estendes o meu pensamento. Deus conhece cada detalhe da nossa vida. Não está oculto para Ele. Em Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A nossa vida deve refletir a luz de Cristo e glorificar a Deus. Se nossas atitudes não refletem a presença de Deus, podemos ser vistos como incoerentes na fé. Devemos lembrar que tanto Deus quanto as pessoas ao nosso redor observam nossas ações, que possamos viver de forma que os outros reconheçam a presença de Deus em nós, não apenas por nossas palavras, mas também por nossas atitudes diárias. Conclusão: chamado para uma grande missão, Davi foi escolhido por Deus e ungido rei para preservar o povo escolhido e a linhagem real do Messias. Compreendendo que a soberania de Deus e a vocação divina são conceitos que se relacionam na vida daqueles que buscam seguir pelo bom caminho e ser canal de bênção do Senhor na sociedade. Vamos alegremente obedecer ao Senhor e colocar em prática a vocação divina delegada a cada um de nós, buscando para nossas vidas a postura desejada em alguém segundo o coração de Deus. E então, o que aprendemos hoje? Vemos que Deus não olha como o homem olha. Enquanto as pessoas veem a aparência, Deus vê o coração. Ele não escolhe os mais fortes, os mais inteligentes ou os mais capacitados, mas aqueles que têm um coração disposto a obedecer e seguir seu chamado. Será que você tem dado atenção ao chamado de Deus para a sua vida? Você tem confiado que Ele sabe o que é melhor para você, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário? Se Deus olhasse para o seu coração agora, o que Ele veria? Assim como Davi, você também tem uma vocação. Pode não ser para governar uma nação, mas é para impactar vidas ao seu redor. O que Deus espera de você é um coração segundo o dele. Alguém que diga, eis-me aqui, Senhor. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe nos comentários o que Deus ministrou a você hoje. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma lição. Deus abençoe cada um e até a próxima aula.